Bom, vamos para a próxima página do UOL. Queria trazer aí duas reportagens de repercussão sobre isso. Primeiro, o Haddad muda os planos após a declaração de Lula da aposentadoria e não vai mais estudar isso. Essa possibilidade de um aumento no salário mínimo deixar de resultar em reajuste das aposentadorias e do BPC não será mais estudada pelo Ministério da Fazenda, depois de Lula cravar isso aí na entrevista com o Sakamoto. E aqui tem essa reportagem também que é bem interessante, o que é esse BPC, que todo mundo ficou falando ontem, né? O que é esse benefício pago a idosos que fez Haddad e Lula divergirem, né? E a gente vai entender o que isso significa. André Roncaglia conosco ao vivo no nosso All News, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a economia, a gritaria do mercado financeiro e tudo mais. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, Leonardo, como sempre um prazer estar aqui. Quero, antes de tudo, já parabenizar o Leonardo pela entrevista que o presidente Lula conseguiu agitar bastante, né, as redes sociais e a imprensa. Foi excelente, parabéns. E deu esse foco à economia, né, o professor, o que é muito importante. Bom, vamos lá entender o que é melhor para o Brasil. É desvincular, não é? Lula está certo, Lula está errado, Haddad muda seus planos. Que impacto isso tem no nosso país? Bom, Fabiola, a gente tem que começar pensando quais foram as forças políticas que elegeram o presidente Lula. Uma parte importante era anti-bolsonarista, mas uma parte que eu acho que é predominante era um conjunto de forças políticas que queriam uma mudança nos rumos da política econômica. Então, o presidente Lula é eleito com uma plataforma de não onerar os pobres, com uma plataforma de recuperar a atuação do Estado, principalmente nas políticas sociais, redirecionar parte do nosso esforço produtivo para a reindustrialização e, obviamente, por conta de não ter um presidente do Banco Central indicado por ele enfrentou uma restrição, que é essa restrição que a gente tem visto, né, nos últimos, desde o início, na verdade, do governo Lula 3, que é uma queda da Selic mais lenta do aquilo que era necessário. Então, o que acontece agora? Foi levantada, foi aventada essa possibilidade de fazer um corte de despesas porque, em tese, a agenda de arrecadação, ou seja, a agenda de recuperação tributária, estaria esgotada. Como sugere a palavra política, ela não se trata de uma decisão técnica, não se trata de uma decisão que seja abstrata, ela é uma escolha. E no contexto do presidente Lula, faz todo sentido que ele não escolha penalizar aqueles que o elegeram, aqueles que mais têm a aspiração de melhoria de vida. E aí eu vou dar aqui uma proposta, né, que é exatamente no sentido de validar a linha que o presidente Lula adotou. Tanto a proposta de desvincular a Previdência e o benefício de prestação continuada com relação ao salário mínimo, quanto a proposta de fazer um ajuste, né, na indexação dos gastos em saúde e educação, daqui a pouco a gente pode entrar em detalhes se vocês tiverem interesse, a somatória dessas duas mudanças, que levariam ou uma redução no ritmo de crescimento dos gastos, ou até eventualmente um corte, elas poupam 45 bilhões de reais por ano. 45 bilhões. Sabe o que ninguém está falando, Fabiola? É a segunda fase da reforma tributária que ataca exatamente a tributação de renda e patrimônio. E aí eu vou dar um número apenas aqui para a gente comparar por que a opção do presidente Lula, considerando a palavra política como uma opção, como uma escolha, ela é razoável. Se a gente tributar apenas os lucros e dividendos distribuídos, que no ano passado somaram 550 bilhões de reais, em 15%, ou seja, não estou nem falando de tributar como a gente tributa os trabalhadores, em até 27,5% diretamente na fonte. Se a gente tributar em 15%, a gente consegue 75 bilhões de reais por ano, enquanto esse ajuste na Previdência e o ajuste na educação e saúde gerariam 45 bilhões. Porque hoje tem no topo da distribuição de renda, a gente tem pessoas, Fabiola, que têm mais de 90% da sua renda na forma de lucros e dividendos, e elas não pagam nada de imposto. Ou seja, tem espaço aqui, mas isso implica a gente avançar a agenda de restauração da base tributária, que, na minha visão, ainda não está esgotada. E vou explicar por quê.
O teto de gastos, que iniciou em novembro de 2016, ele teve 7 anos para que as reformas pudessem ser encaminhadas e pudessem conferir consistência interna ao teto de gastos. 7 anos. O arcabouço fiscal foi aprovado em agosto do ano passado, ele não completou nem 10 anos ainda, 10 meses, desculpa, de vigência, e já estão dizendo que é hora de mudá-lo. Eu sou radicalmente contra essa proposta, porque eu acho que os interesses que estão pressionando o governo Lula a fazer isso são exatamente esses que você mencionou no início. É o rentismo, é a Faria Lima, que não aceita a agenda que venceu nas urnas e quer impor sobre o governo a sua agenda própria, que é a de corte de Ô, gastos, professor, claro, no lombo dos pobres. ó, saindo um pouco dessa história, entrando no dólar especificamente, né? Ontem a oposição ficou ali, você que estava planejando ir para Disney nessas férias, olha lá o que o seu presidente está fazendo, faz o L, né? Olha lá o dólar, vai bater quanto? O governo brasileiro tem que se meter, o presidente Lula tem que fazer alguma coisa para o dólar cair. Por que o dólar está subindo? Tem uma explicação clara para isso, professor? E que impacto isso tem no nosso país? Bom, em primeiro lugar, eu acho que para a pessoa poder ir para o exterior, ela tem que ter um nível de renda que já faz com que a pessoa deixe de ser uma pessoa de classe média baixa. Então, a gente não está falando aqui da maior parte da população. A maior parte da população está tentando pagar o cartão de crédito, no qual ela está pagando conta de energia, de água, está pagando alimentação, está tentando fugir do endividamento do cartão de crédito. Não acho que a preocupação da população seja viajar para o exterior. Segundo, o papel do presidente, nesse caso, como a gente está vendo, é defender os interesses da agenda dele. Se o mercado financeiro tem um interesse diverso, ele que monte, né, um partido e vença nas urnas e aplique a sua agenda. Agora, a gente viu que nos últimos 10 anos, essa agenda que eu identificava como sendo claramente uma agenda tucana, uma agenda do PSDB, ela naufragou. Ela não teve resposta, não teve ressonância na população para que essa agenda da Faria Lima fosse implementada. Não à toa estão loucamente buscando quem vai substituir o tucanato, né, para 2026 e 2030, e com dificuldade de fazê-lo. Então, eu não acho que o presidente Lula tem que ficar se preocupando com o câmbio. E segundo, Fabiola, uma parte importante dessa depreciação do câmbio não tem nada a ver com a fala do presidente Lula. Tem a ver com movimentos que estão acontecendo no cenário externo. A gente está falando de o dólar se apreciando com relação a várias moedas, praticamente todas. Quando a gente acompanha o dia a dia das moedas, quase todas as moedas têm sofrido depreciação, não por causa de coisas que o governo desses países fizeram, mas porque o dólar está se apreciando, porque ele está, né, atraindo dinheiro do mundo inteiro em direção à sua economia, porque a taxa de juros lá está muito elevada. E aí, finalmente, se o presidente e o ministro da Fazenda for se preocupar, né, com o dólar ou a taxa de juros no dia a dia para fazer aquilo que ele deve, ele nunca vai emplacar as agendas necessárias de transformação. E não é nem só num viés de esquerda, né, num viés progressista. Qualquer governo que tente fazer reformas que sejam reformas necessárias pode enfrentar esse tipo de oscilação no mercado, mas eu acho que a gente tem que olhar para o longo prazo e enfrentar aquilo que é importante, que é justamente resgatar um pouco da justiça tributária no país.